Fala galera mais bonita do Brasil, aqui quem vos fala é Thiago Batalha para mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, hoje eu vim para poder falar de alguns assuntos, né? Mas, um assunto aí que tá tendo aí no momento aí, né, uma repercussão que, né, é uma coisa que está acontecendo, né, que é a missão, né, espacial aí, né, da Artemis, né, que é essa missão, né, da Artemis aí de orbitar a Lua, né? Então é muito interessante, né, essa missão, né, essa viagem espacial, né? E tem os seus motivos, né? Tá tendo também, né, uma nova corrida espacial, né? China, né? Já desde 2019 também já tinha sobrevoado a Lua, né? E também o lado oculto da Lua, inclusive colhendo amostras, né? Fazendo descobertas, né? O, descobertas, né? Até de minerais, descobriram aí, coletaram amostras ali, descobriram que na Lua tinha o hélio 3, né? Que o hélio 3, parece que foi a China que descobriu. E a Artemis agora ela está fazendo mais um sobrevoo mesmo, né? Parece que agora ela já está em rota, né, de volta para a Terra, né? E aí a gente pôde ver, né, imagens lindas aí do nosso planeta, né? Nosso planeta, imagens lindas, né? E vamos ver aí também, tomara que tenha novas imagens, né? Depois aí que eles disponibilizarem, né, aos poucos aí as imagens, né? Eu que gosto bastante, né? Eu gosto bastante desse assunto, né? Assunto né, missões, né? Questões de viagens espaciais, assim, né? Então é muito legal, né? Mas tudo isso que está acontecendo, né? Também a gente tem que entender que tem também, né? Uma questão de interesse econômico, né? Já está tendo, então, igual eu falei, essa nova corrida espacial, né? Essa nova corrida espacial. A China já, desde 2019, ela já está com alguns projetos, né? Que ela lançou, né? Fez algumas viagens, conseguiu fazer algumas coletas de materiais, né? De rochas e descobriu algumas coisas, né? Descobriu né? Um mineral, né? Nesse mineral ela descobriu que tinha o hélio 3, que tem presente aqui na Terra, mas é muito raro. Na Lua tem bastante, né? Também descobriu água fundida à rocha, né? E a Artemis, ela tá fazendo esse sobrevoo à Lua, né? Ela fez esse sobrevoo à Lua, né? E conseguiu aí imagens lindas pra gente, né? Do nosso planeta, né? Inclusive imagens lindas aí também, né, ali uma coisa que eu gosto muito, né, de quando o planeta está amanhecendo, né, então assim, da luz solar chegando ao planeta, né, ao amanhecer, né, no giro do planeta, ali aquela imagem ali linda demais, né, parece que tem duas imagens dessa, tanto da questão do amanhecer, quanto também a outra imagem da questão do anoitecer, né, assim, pegou uma parte que na rotação da Terra, né, um lado que estava iluminado pelo sol e o outro lado estava escuro. Mas para mim a imagem mais bonita mesmo foi essa imagem do amanhecer, que pegou assim, parece que né, a lua assim, um pedaço da lua, né, e lá embaixo, né, ali, né, uma parte escura e a outra parte clara, né, que é o giro o giro do planeta, né, e a luz solar chegando. Né, eu que tenho algumas ideias envolvidas com isso aí em letras de músicas, né? Quando eu falo chuva mole escuridão, eu tô falando daquilo ali, né? Da luz chegando no planeta, né? Então é muito interessante, né? E aí nos próximos dias aí, né? A nave Orion, né? Interessante também, né, cara, que eu fiz aí um vídeo aí falando sobre constelações, né? Falei, né? Falei não, fiz um vídeo aí da constelação de Touro, da constelação de Órion, da constelação de Escorpião e da constelação de Virgem.
E parece que a constelação de Órion e a constelação de Virgem estão ali próximas ali, né, à Lua. Então eu não sabia, né, pelo menos num momento, né, porque a Lua ela gira, né, em torno da Terra, né, e tem uma explicação também por que a gente sempre só vê um lado da Lua, porque ela demora o mesmo tempo que ela demora para girar em torno de si, é o tempo que ela demora para poder girar em torno da Terra. Então é por isso que a gente só vê um lado da Lua. E tem, né, o lado oculto da Lua, que é onde Artemis foi, né, para poder fazer essa pesquisa, né, assim, essa viagem, né, fazer essa viagem para poder capturar imagens, né. E também estou falando aí que ela pode bater o novo recorde aí de distância em questão de distância que o homem conseguiu atingir, né, conseguiu chegar, né, longe do planeta Terra. Né? Então, porque a China até então, quando ela com as suas missões, ela fez com robôs, né? Já a NASA não, a NASA tá fazendo, a NASA que é dos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe, né? Tá fazendo com a tripulação, né? Então, muito interessante isso aí, muito legal mesmo, uma coisa que, né, a gente poder ver de novo o nosso planeta, né, cara, assim, de cima, né, e saber que a gente tem que cuidar do nosso planeta. E tem aquela imagem lá que mostra uma imagem que parece que aparece, né, a África e também a Península Ibérica. O interessante é que parece que eu estava vendo assim ali aquele pedaço, não faz dizer assim, aquela parte da África que aparece, parece que é o deserto, mas ela aparece na cor alaranjada. E o deserto a gente sabe que ele é de areia, né? Então, mas talvez tenha explicações, que é por causa da questão da luz, né? Tanto da luz solar quanto da luz da câmera também. Então, por isso que parece que apareceu daquela cor meio alaranjada, a África ali, naquele momento que foi feita aquela fotografia. E a questão da viagem, parece que a China já está querendo, a China já tem um tempo, né, que está fazendo essas pesquisas aí, para poder fazer também, né, com o intuito, né, de fazer novas missões, né, e o principal intuito mesmo, né, tanto da China quanto dos Estados Unidos, é montar uma base na Lua, né, montar uma base na Lua. Parece que os Estados Unidos ainda tem a intenção de montar uma base na Lua para futuras viagens para Marte. A China, eu não sei se ela tem esse objetivo, né? Talvez a China tenha um objetivo mais comercial mesmo ali, de estar vendo como que ela vai poder montar uma base ali e conseguir, né, extrair ali, né, minérios, né, que contém aí o hélio, e também a questão da água, né, que foi descoberto que a água está fundida à rocha. E foi feito todo um mapeamento também, né? Parece que o lado que a gente vê, ele é um pouco diferente do lado oculto, né? Então é muito interessante, né? Mas especificamente falando sobre o hélio, né? O hélio 3, né? Assim, eu sei pouco sobre o assunto, né? Mas o pouco que a gente sabe, a gente tenta entender o processo, né? Tipo assim, porque é o futuro da humanidade, né? Que está sendo, que a gente está, né, vendo no momento, né? Tipo assim, um futuro que está acontecendo no presente. É muito louco isso, né? Então, assim, o hélio 3, ele parece que é uma energia que pode ser produzida, uma energia limpa de fusão nuclear, tá? Porque todas as energias que são produzidas de fusão nuclear, ela produz a radioatividade. Parece que o hélio 3 ele não produz radioatividade. Com a fusão nuclear através do hélio 3, não produz radioatividade, né? E na Lua tem muito, né? A Lua tem muito. Então, assim, como que seria utilizar essa energia, né? Assim, eu fiz uma pesquisa rapidinha ali para poder ver, uma pesquisa rápida para poder ver como que seria utilizado essa energia, né, dessa fusão nuclear através do hélio 3, que seria uma energia limpa e que estaria tendo uma revolução aí, na questão vamos dizer, né, matriz energética ou questão de obtenção de energia, né?
tipo assim, a energia da fusão nuclear através do hélio 3, que é uma energia limpa, parece que ela pode estar abastecendo redes elétricas, né, de cidades, parece que ela pode abastecer grandes indústrias e até mesmo abastecer naves espaciais, a questão da propulsão dela, né? Assim, esse é o tipo assim, na prática, é a forma que essa energia através do hélio 3 ela vai poder ser, né, utilizada, né? Então é muito legal aí, eu desejo aí muito sucesso aí para a NASA, né? Para essa volta para casa, né? E para todos os astronautas que estão lá envolvidos aí, agradeço, né? Tipo assim, a gente agradece porque a gente gosta do assunto, né? Então agradeço pelas imagens lindas, né? Da Terra, da Lua, né? Então a gente sempre agradece e a gente pede para que, né, a gente pede a Deus para que eles possam voltar em segurança para a Terra, né? E que, né, que saibam aí utilizar aí, né, utilizar da tecnologia, né? Eu tô falando coisa aqui que, tipo assim, né, tipo assim, como é um cara que gosta desse assunto, né, mas que precisa estudar muito ainda sobre esse assunto, porque entendo pouco, né, mas são assuntos que, assim, eu sempre gostei de estudar. Então a Lua ela tem a história dela, né, que parece que a Lua surgiu porque parece que é um pouco diferente a nossa Lua. Realmente o planeta Terra ele é um pouco diferente, porque não sei se é Mercúrio, que tem o mesmo tamanho da Terra, mas que tem uma Lua que é muito pequena, né, em relação à nossa Lua. Eu acho que Júpiter também tem duas luas, mas que pelo tamanho de Júpiter, que é muito grande, né, as luas de Júpiter têm o mesmo tamanho da nossa Lua. Então, assim, realmente, né, parece que a Lua se formou através de um choque num planeta maior que era a Terra, né? E aí desgrudou um pedaço da Terra, né? E ali, né, parece que, não sei se teve algum processo de liquefação, porque até então, naquela época, devia ser o planeta Terra há bilhões de anos, né? Ele não sei qual era a estrutura, né, mas imagino que seria, devia ser, né, vamos dizer, talvez uma estrutura muito diferente, né? Isso aí eu não vi, né, qual que era a formação da Terra quando teve né, essa batida desse planeta maior, né, qual que era a formação da Terra, né, talvez, vou dizer que, assim, não sei se era de lavra, alguma coisa assim, mas, né, rocha derretida, talvez poderia ser assim, dessa natureza, né, desses elementos, né, que com o tempo ela foi se formando a Lua, né. Então teve isso aí, né, e então por isso que a gente tem essa Lua, assim, em relação aos outros planetas, com a Terra, ela é bem diferente, ela é maior, né, igual eu falei, Mercúrio, né, Terra e Júpiter, né, tipo assim, a nossa Lua, ela é maior em proporção em relação às outras, né, e a também, né, influencia, assim, todo mundo sabe que a Lua influencia nas marés, né, muita gente, não sei se, eu acho que a Lua também, ela foi extremamente importante para ter vida no planeta, né? Então estudar a Lua é muito legal, cara, muito legal. E tem também, né, teve aquela imagem que quando eles publicaram aquela imagem, né, da Lua, assim, porque na Lua a gente que vê o lado da Lua que a gente vê, né? Porque aqui no Brasil, aqui no Ocidente, pelo menos eu, né, assim, a gente procura ver imagens, assim, eu nunca tinha visto, eu acho que eu já tinha visto, mas há muito tempo. Eu nunca tinha, eu não lembrava, né, uma imagem tão perto assim, né, daquela imagem daquelas figuras que aparecem ali na Lua, que é uma parada que chama, é o nosso cérebro enxergando figuras similares, né, que tem até o nome de pareidolia, que chama, né, quando você consegue enxergar figuras em alguns locais assim que são similares, que o próprio cérebro
ele identifica, né? E aqui no Ocidente, todo mundo, né, sabe que na Lua, pra gente assim, né, tem a imagem de São Jorge, né? Mas também tem a questão nessa imagem que mais aproximada ficou muito nítido, né? A questão de São Jorge, né? A imagem de São Jorge com o dragão, mas também a imagem do Homem da Lua, né? Não sei se vocês viram, né? Então, muito interessante, cara. Que doideira. Parece realmente um rosto de um cara que tá assim, indo olhando assim, né, mano? Muito louco. E aparece até algumas outras imagens, assim, se vocês verem assim, vocês vão ver que aparece até umas outras imagens, assim, bem maneiras, assim. Então, também bem interessante isso aí e eu achei legal. Mas o mais louco mesmo é o The Dark Side of the Vale de la Luna, né? The Dark Side of Vale de la Luna, né? O lado oculto da Luna, né? Então o louco é isso, né? E eu imaginava que também teria figuras assim. E parece que lá no lado oculto da Lua não tem muitas crateras. Porque o que forma essas figuras do lado que nós vemos que eles falam que é os mares, né? Os mares, né? Que formam essas figuras. No lado oculto da Lua não tem muito. Então já é uma Lua mais, vamos dizer assim, com menos mares. Tem poucos mares. Então é diferente o lado oculto da Lua, né? É diferente. Até em questão de propriedade, mas nem tanto, né? Então tem estudos aí que falam, né? Estudos aí, né? Que falam, pesquisas aí que até a China fez, que descobriu que elementos que parecia que o lado oculto da Lua poderia ter uma formação diferente devido a não entrar muito em contato com a Terra, né? Não entrar em contato com a Terra e não receber o calor da Terra, mas parece que isso aí não fez com que tivesse tanta diferença assim um lado da Lua, né? Que é o lado que a gente vê, pro lado oculto da Lua, que é o lado que... Oi! Oi! Tá bom, daqui a pouco eu tô indo aí. Daqui a pouco eu tô indo aí. Que é o lado oculto da Lua, né? Igual eu tava falando, esse lado que a gente vê. E tem o lado oculto da Lua também que a gente não vê, que não tem tantas diferenças assim. Tem diferenças, né? E não, mas aí já você tem que estudar, aí já é a própria mesma galera da galera que tem os estudos aí científicos aí em mãos, né? Que isso aí também acho que para geral, né? Assim, hoje é só você pesquisar, né, cara? Eu fiz uma pesquisa rápida, assim, para poder falar do assunto, né? Que é um assunto que eu gosto, né? Mas, assim, o mais legal mesmo, porque, assim, pra mim, assim, que eu tenho em mãos, né? São as imagens, né? Assim, que eu achei muito legal. E também muito interessante essa questão, né? Tipo assim, da ambição de produzir, de fazer, né? Uma base na Lua, né, cara? Imagina, uma base lunar, né? E também, né? E através dessa base lunar, tanto os Estados Unidos e a China, né? Estão aí com esse intuito aí de fazer essa base lunar, né? Para poder começar a explorar a Lua, né? E tem uma galera que viaja, tem uma galera que viaja. Tem uma galera que viaja, tem gente que fala que... Mas aí já é... Tipo assim, aquelas ideias dos caras que... Cara, você... Tem gente que fala que dentro da Lua... A outra parada também, né? A Lua, parece que a Lua tem núcleo também, tá? Isso é interessante. Mas teve um conhecido de uma vez que falou que dentro da Lua tinha como se fosse uma engrenagem, uma parada diferente. Isso aí, até tem aquele filme Moonfall que fala sobre isso aí, né, cara? Fala sobre isso aí. Mostra que dentro da Lua realmente tem uma engrenagem. E tinham chegado antes desse filme Moonfall ser lançado, antes desse filme Moonfall ser lançado, tinha um chegado meu que falou comigo, cara, dentro da Lua, eu viajo que deve existir já deve ter lido em algum lugar, né? Que existia uma engrenagem, poderia existir algumas coisas ali que faziam que a Lua, né, já poderia ter, tipo assim, ter, tipo assim, como é que eu vou dizer?
poderia ter sido construído algumas coisas dentro da Lua ali, entendeu? Não sei por quem, né? Talvez ele viajando ali em alienígenas, alguma coisa assim, né? Alienígenas do passado, né? Poderia estar construindo ali dentro da Lua ali, talvez algumas engrenagens, alguns mecanismos que fariam outros fazem, já que a Lua, né, foi importante para ter vida no planeta, então os caras falaram, não, a gente vai ter que montar uma parada aqui para poder fazer essa Lua, né? Girar aqui em torno da Terra aqui, né, e fazer todo esse processo. Né, eu ainda não vi direito qual que é a pegada da questão da Lua, da influência dela na vida na Terra, e nem sei se isso é real, se realmente a Lua tem essa influência de ter vida na Terra. Eu sei que a Lua mexe com as marés, né, porque normalmente a Lua, quando ela está mais próxima, né, as marés, os mares ficam mais agitados, né, então pode ter alguma coisa a ver assim. E a luz da lua também, né, cara? Então, né, a luz da noite, né, ela pode estar influenciando em algumas coisas, né, que ao longo de milhares, né, ao longo do tempo, né, ao longo de milhares aí de anos aí, né, pode ter feito com que ter ajudado aí, né, ajudasse aí na vida, né, com que a vida surgisse no nosso planeta, com que a vida aparecesse no nosso planeta. Então, muito interessante. Mas, igual eu falei, a questão do hélio 3, né, que é essa parada também essa questão, né, de ter essa energia limpa através de fusão nuclear, né, que aqui na Terra quase que não tem, né, na Lua tem muito, né, então poderia revolucionar, né, a matriz energética, né. Então, aí estão os países aí se movimentando aí nessa corrida espacial, né? Os países estão se movimentando nessa corrida espacial, né? E o bom é que um país vai, tipo assim, um país segue como incentivo para o outro, né? Acaba que um país serve como incentivo para o outro. Pô, essa China já tá vendo essas paradas, os Estados Unidos e a NASA já começam também a fazer os esquemas deles lá para poder também estar descobrindo as coisas, né? Os Estados Unidos parece com objetivos até de fazer uma base na Lua para poder depois, futuramente, né, tentar chegar até Marte, né? Então, rapaziada, falando sobre esse assunto, é basicamente isso, né, que eu tinha para falar, né? E a gente fica muito satisfeito, né, com as imagens que foram aí, né, divulgadas, né? E a gente espera que a gente espera que tenha novas imagens aí que possam também aí, né? Eu quero ver assim, ver se eles conseguem capturar, se conseguiram capturar a imagem aqui da América do Sul, né? Aqui da América, né? Tô louco para poder ver se eles conseguiram capturar essas imagens, que é isso aí que eu quero ver, né? Imagens claras da Terra, né? Não só da América, mas de todo o planeta, né? Será que eles conseguiram? Será que vai ser divulgado? Isso aí que eu tô esperando, que eu tô doido pra ver esse trem aí, cara. Então a gente agradece a Deus mesmo aí por estar podendo ver, né, essa situação aí, né, essa viagem espacial da Artemis, né, da nave Orion, né, a nave Orion que tem a ver um pouco comigo, né, vocês sabem aí que na música ali da Canadá eu usei, né, sem a permissão, né, se a música fizer sucesso, os caras do Metallica vão ficar bolados, né, a Orion do Metallica, né, a base do Metallica, né, eu utilizei a base Orion para poder gravar, né, a letra da Lida Canadá, né, essa letra do Canadá para mim que foi para mim a melhor letra, para mim foi a melhor música que eu fiz. Lógico, né, com a base da hora do Metallica não tem como, né, mas a letra também ficou maneira, porra. É difícil, cara, galera, essa parada de música é difícil. Falando em música, tem uma novidade para vocês aí, que até depois eu vou falar uma história para vocês, que aconteceu comigo esses dias aí, mas eu tô aqui acabei de trocar ideia com o chegado meu aqui, tô num projeto aí de lançar uma música aí pra Copa do Mundo aí, acabei de escrever a letra aqui, né, e tem uma plataforma que chama Som Vibe, que tá tendo tá
fornecendo, né, tá dando oportunidade aí pra galera que quer escrever alguma música relacionada à Copa do Mundo, né? Então eu escrevi uma letra aqui e que vamos ver, né? Tipo assim, a intenção minha, né, lógico, né, que a gente, se ficar maneiro, né, cara, a gente quer ganhar, né? Mas parece que vai ter uma premiação ali para melhor música, que tiver mais visualização, né, lá na plataforma, né? Mas mais mesmo pelo aprendizado, né? E de estar também produzindo algo, né, cara? Então eu fiz uma letra ali. O nome da letra eu posso falar para vocês, né? O nome da letra é Aqui é Brasil, né? E ficou maneira, é rock, rock and roll, vai ficar doido. Aí já comecei com o chegado meu aí, né? Vamos aí nos próximos dias aí tá fazendo aí os movimentos aí necessários aí para poder estar fazendo essa música, essa produção dessa música aí, para ela ficar bem maneira mesmo e para que, né, de certa forma ela possa trazer uma energia boa pro Brasil aí, pra Copa aí, pro Brasil poder ser campeão dessa Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos. Então, rapaziada, então já que eu tô falando de futebol, né, queria falar para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo. Foi agora recentemente, foi nessa semana agora, né, que passou, né, aconteceu o seguinte, né, eu tenho um conhecido, né, que o filho dele passou por alguns problemas na escola e eu liguei para ele para poder conversar com ele para saber como é que estava a situação, porque eu estava preocupado, né, porque eu gosto muito do filho dele. Ele é conhecido meu, mas o filho dele também, né, então assim, e aconteceu uma situação com o filho dele na escola lá, que foi uma situação que não foi legal, entendeu? Eu fiquei muito preocupado, né? O menino tá bem e tudo assim, mas foi uma situação que não foi legal. Não vem ao caso aqui falar o que aconteceu, né? Mas aí, liguei pra ele no dia aí que tava tendo o jogo do time dele. Não vou falar o nome do time dele aqui não, mas tava jogando contra o Red Bull Bragantino, né? Aí, tô ali conversando com ele. Eu já ia cobrar ele, né, cara, de ir lá e ter uma postura lá com a escola lá, né, cara. Mas aí, tipo, o Red Bull Bragantino fez mais um gol, eles já estavam perdendo de 1-0, o Red Bull Bragantino fez 2-0. Aí ele ficou meio bolado lá. Falou, depois nós trocamos ideia. Eu já ia cobrar ele, nem deu tempo de eu cobrar ele. Eu falei, não, beleza, então, depois nós conversa. Aí acabou o jogo, 3-0 Red Bull Bragantino. Aí, 3-0 Red Bull Bragantino, não sei se o jogo foi quinta-feira, eu acho que o jogo foi quinta-feira, tá? Aí sexta-feira eu passei uma mensagem pra ele. Passei uma mensagem pra ele assim, mas despretensiosamente, sabe? Uma mensagem assim de quem assiste futebol e, tipo assim, se meu time estiver jogando, eu estiver conversando com um amigo meu vai falar, o jogo foi desse jeito, né? Se meu time tiver perdido, vocês perderam. Aí eu mandei uma mensagem pra ele assim, tomaram de 3, hein, filho? Rapaz, mandei essa mensagem pra ele sexta-feira. Não sei de que forma que ele entendeu a mensagem, cara, mas eu sei que ele ficou chocando o ovo, chocando os dois ovos, né, 3-0, né? Então não sei o que ele imaginou, chocando os dois ovos mais a tora, né, que foi aplicada, né, até domingo, ficou chocando esse ovo com a tora até domingo. Aí domingo ele passou mensagem pra mim, falando um monte de coisa, um monte de coisa que ele falou que o time dele é o time bom pra caramba, que o meu time não tem nem comparação, que isso aqui não dá pra comparar, que... E ficou meio bolado, meio nervoso, achando que eu tava zoando ele. Eu falei, cara, calma, não é bem assim não, eu só comentei o resultado do jogo. Aí ele tentou cuspir a tora ali, né, mas eu torei de novo e ele subiu, ele fez uma viagem. Eu falei com ele, não viaja não, malandro, mas na hora que eu torei de novo, ele acabou fazendo outra viagem espacial, subiu o Artemis, filho, foi lá pro espaço. Vou falar pra você, viu, tem gente que testa a paciência da gente até no dia da ressurreição de Jesus, cara, que loucura. Eu tava aqui na paz, assistindo aqui os filmes da Paixão de Cristo, né? Eu vi a mensagem ali, aí
troquei ideia com ele, falei umas paradas com ele, mas carquei nele de novo, né? Aí decolou, né? Fez uma viagem espacial aí. Vamos ver se o pessoal da Artemis lá consegue encontrar lá os resquícios dele lá, que ele deve ter explodido lá pra cima lá. Mas a parada é o seguinte, será que sobrou alguma coisa desse infeliz? Vamos ver, né? Não sobrar nada não, coitado. A parada é o seguinte, é isso aí, né? A gente defende o time da gente mesmo, né, cara? Tem que defender, né? Lógico. De imediato, assim, de início, né? Ali quando você fala uma parada que você não quis dizer, o cara interpreta da forma ou, né? Já que ele ficou chocando esse ovo até domingo, ele já tava com alguma coisa em mente, né? Só que na hora que ele tentou, ele tomou outra torada. Na hora que ele tentou, ele acabou tomando outra torada, tomou outra ovada, filho. Na Páscoa ainda, né? Então, e agora tem a música aqui é Brasil. Que aí vai tomar umas pauladas também na música também. Então, rapaziada, é isso aí. Obrigado aí por estarem aí assistindo o vídeo, né? Tudo de melhor para vocês aí. Que Deus abençoe vocês. E vamos aí continuar na caminhada, vamos continuar na batalha, porque a vida é muito boa e Deus, né? Falando também de Jesus, né, cara? A gente não pode esquecer de falar, né? A gente passou, né, agora a Semana Santa, né, cara? A ressurreição de Jesus, né? A via dolorosa de Cristo, né? Então, assim, né, cara, eu não posso deixar de falar disso também, porque, né, como diz, né, a paixão de Cristo, né? A paixão de Cristo, né? Então, né, cara, Jesus ressuscitou, né? E passou por toda aquela humilhação ali, né, na cruz, né, no Calvário, né? E depois ressuscitou, né? No terceiro dia, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus, né? Então venceu a morte. Jesus venceu a morte, né? Tem uma frase que fala assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. As montanhas, elas eram, parece que, como é que é a frase, cara? Tipo assim, existem as montanhas, mas as montanhas não podem com os ventos que ultrapassam e batem no vento e com os temporais e tudo. Não, como é que é? Não, existe o vento, mas as montanhas, os ventos têm que passar por elas, né? Então as montanhas acabam que seguram o vento, né? Existe um homem que inventou a máquina e foi lá e conseguiu, né, não falar derrubando as montanhas, mas escavando as montanhas, explorando as montanhas, né, e até fazendo estradas, ou até mesmo retirando algumas partes, derrubando certas partes das montanhas. Mas existe a morte, e a morte veio e venceu o homem. Que o homem não pode, né, com a morte. Mas existe Deus, existe Jesus. E Jesus veio e venceu a morte. Para a honra e glória do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus, Jesus venceu a morte, né? Então cara, isso é muito forte, porque, né, assim, às vezes na cruz ali, eu já passei por algumas experiências, né, de significados, né, de tipo assim, da gente colocar todas as nossas angústias e aflições e dores ali na cruz, né, Jesus carregou por nós, né, para que quando ele ressuscitasse, a gente também poder, de certa forma, ressuscitar junto com Jesus, né. Então é vida nova, tá? Páscoa, né? O domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscita, significa vida nova, tá, rapaziada? É isso que eu desejo para vocês. Vida nova, vida em abundância. Muita vida, né? Que Deus possa abençoar a gente, trazendo esse Jesus ressuscitado com a gente, né? Para que Jesus possa nos abençoar, nos dar clara evidência de todas as coisas que estiverem acontecendo e que ele possa sempre estar fazendo que a gente tenha as melhores escolhas,
Rapaziada, valeu. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.